E aliados de Jair Bolsonaro afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode vir ao Brasil justamente para visitar o ex-presidente. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, essa viagem estaria sendo articulada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que tem ampla conexão com a gestão do republicano. Fábio Weingarten, ex-secretário do governo Jair Bolsonaro e aliado da família, postou uma mensagem nas redes sociais, falando que nada vence o próprio testemunho e declarando que, obviamente, o STF e os advogados seriam consultados com antecedência sobre uma possível visita. Weingarten disse à reportagem, no entanto, que sua publicação é uma ideia particular e que não sabe de nenhuma articulação concreta em andamento. Chamar os nossos comentaristas para analisar essa possibilidade, Donald Trump vindo ao Brasil para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rio de Janeiro chamando, Roberto Mota a postos, preparado para trazer as análises sobre esse cenário, por enquanto hipotético. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que acha dessa hipótese, pelo menos levantada, uma visita de Donald Trump a Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Muito curioso que essa notícia tenha sido dada, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Os espectadores fiéis do Pingos nos Is talvez se lembrem que eu já tinha levantado essa hipótese aqui há muito tempo atrás. Por um lado, não haveria nada de extraordinário nisso, porque foi exatamente isso que o governo brasileiro fez em uma época recente em relação à Argentina, não foi isso? Ir lá visitar a Cristina Kirchner? Quem com ferro fere. Por outro lado, seria uma cena extraordinária. O homem mais poderoso do mundo vindo aqui ao Brasil visitar um preso político brasileiro, que também é seu amigo. Talvez role um abraço e muita química. Pois é, estamos repercutindo essa informação que foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo, e aí a postagem de Fábio Weingarten dizendo: nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro na sua casa, para que ambos evidenciem uma química perfeita, entre aspas, atualizando a prosa? Interrogação. Chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar também essa possibilidade de notícia que ganhou as redes sociais após a publicação da Folha. Você, Dávila, primeiro, o que é preciso considerar sobre a possibilidade que vem sendo tratada e o que poderia acontecer? Qual seria a leitura caso isso se concretizasse, Dávila? Caniato, isso parece química de botequim sexta-feira. Você senta, joga conversa fora e lança uma ideia. É uma coisa inacreditável achar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com milhões de problemas a serem enfrentados, o homem mais poderoso do mundo, vai pegar o avião presidencial, chegar aqui ao Brasil, se encontrar com Jair Bolsonaro, dar um abracinho, pegar o avião e voltar para os Estados Unidos. É algo que só pode ser considerado sobre a química do botequim numa sexta-feira à tarde. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, é interessante a gente analisar essa situação, o que foi postado, as apostas de muitos, né? Ah, não, ele viria. Outros entendem que não. Isso não aconteceria por conta da agenda lotada e das muitas prioridades de Donald Trump. O Beraldo, um leve sorrisinho. Estou curioso para saber a maneira como o Beraldo vai analisar essa possibilidade. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso trazer, considerar e apontar para essa ideia ou possibilidade, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite, audiência dos Pingos nos Is, que prestigia o programa diariamente. Olha, Caniato, parece mais uma daquelas manchetes de página de fofoca, né? Porque, no fundo, não me parece haver absolutamente nada de concreto, mas a ideia de que Donald Trump iria ao Brasil fazer uma visita a Bolsonaro na sequência da declaração feita bastante gentil por Trump em relação a Lula, talvez seja aí uma estratégia para tentar equilibrar o jogo. Mas a gente tem que considerar que, a menos que seja a inclusão de uma parada
para visitar Jair Bolsonaro dentro de um contexto maior, seja de uma visita ao presidente Lula no Brasil, ou seja em alguma agenda na América do Sul, talvez até visitando Javier Milei, não me parece que Donald Trump pararia a sua agenda para ir a Brasília fazer uma visita na casa de Jair Bolsonaro, porque não é uma coisa muito prática. Imaginem só o que o Secret Service, o Serviço Secreto norte-americano, responsável pela segurança do presidente norte-americano, o que eles precisariam fazer dentro de uma casa que está sendo ali rodeada por homens armados da Polícia Federal, e aí, obviamente, viraria uma disputa de quem poderia fazer essa varredura na casa, quem cuidaria da segurança, enfim, não seria uma coisa muito fácil, não. Seria realmente muito trabalhoso conseguir coordenar esse tipo de visita, e, obviamente, uma visita simbólica. Há um problema de idioma, então não adianta Donald Trump ir sozinho, tem que levar um intérprete ali para que eles possam se comunicar, que eles possam conversar, fazer desse encontro algo que seja de alguma forma produtivo, enfim, mas me parece que seria pelo valor simbólico. Esse valor simbólico ele só tem sentido dependendo da conversa que Donald Trump tiver com Lula. Talvez até essa notícia ainda com elementos de fofoca sirva até para aquecer esse encontro, deixar no ar, até mandar um recado para Lula, dizendo, olha, se você não encontrar comigo, eu vou aí e vou me encontrar com o seu adversário. Enfim, vamos saber o que tem de verdade ou não verdade nessa história em breve, tenho certeza. Pois é, porque foi uma sinalização dada por pessoas do entorno de Jair Bolsonaro, né? Se tivéssemos alguma sinalização do lado de lá, ou seja, do governo norte-americano, talvez isso pudesse mudar, inclusive a avaliação, por exemplo, do Dávila e do Beraldo. Mas, Mota, se a gente voltar, talvez, algumas semanas no tempo, eu me lembro que muitos não acreditavam nas sanções que foram